mas também a gente nunca dispersa sobre isso, porque é um risco muito alto, né? Então é um pecado por tudo que o Flamengo é de melhor do que o Estudiantes e de repente sair só com 2-1, né? Da maneira que tinha construído. 2-0 seria uma maravilha e ainda sairia, ó, pra você ver como é que é, sairia lamentando apenas 2-0. Não até por causa de um risco de perder a classificação lá, mas é que foi realmente um time muito superior, cara. Mas o futebol ele te prega algumas peças que você precisa não dar chance para o azar. Porque às vezes essa questão de uma sorte aqui, um azar ali, pode bater, rebater, que é a coisa que você não espera. Mas acabou sendo um resultado bem ruim, mesmo ainda eu confiando bastante que o Flamengo, com esse nível de time, naturalmente ainda vai passar. Não facilmente, mas trouxe um pouquinho de emoção pro confronto. Quando o Alex fala o resultado foi bem ruim, dentro do que foi o jogo, né? Porque na teoria, você venceu o primeiro jogo, vai jogar por um empate na Argentina, o Flamengo tem um time melhor, para mim é favorito, inclusive, para vencer também o jogo da Argentina, mas pelas circunstâncias de que foi desenhado no primeiro tempo, a gente imaginava uma goleada até do Flamengo, por tudo o que aconteceu. Foi um domínio amplo, Mansur, e às vezes a gente comenta aqui no Troca de Passes, o Flamengo às vezes tem todo o domínio e tal, mas não cria tantas chances. Hoje não foi. Não. Hoje o Flamengo criou uma série de oportunidades no primeiro tempo, só para lembrar algumas aqui, ó. Teve um cruzamento do Varela que o Lino acaba pegando de primeira ali, né? Num bate-pronto, não pega bem, mas a bola ainda assim sai raspando na trave. Teve um chute do Saúl da entrada da área, de pé direito, que nem é o melhor dele. A bola passa muito próximo do ângulo. Teve esse lance do Pedro, né? Dentro da área, sozinho, cortou. E acabou batendo em cima do goleiro. Então o Flamengo teve oportunidades, especialmente no primeiro tempo, para fazer mais do que 2 gols, né? A forma como o Estudiantes veio ao Maracanã acabou facilitando algo que é talvez uma das grandes virtudes desse Flamengo, que é a capacidade de construir a partir dos zagueiros, atraindo o adversário para atacar as costas. O Estudiantes parecia um time disposto a tentar pressionar, mas fazia isso com pouca eficiência, de maneira descoordenada. Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. E o Flamengo usou e abusou de... atrai adversário, toca, passa, recebe na frente. Atrai adversário, toca, passa e recebe na frente. E o Flamengo fazia essas combinações com muita fluência pelo campo. Então, e isso começou a gerar espaços em todo o campo, né? A sensação é de que havia sempre um homem livre do Flamengo por onde fosse. O Ayrton Lucas um pouco mais participando da saída com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, o Varela muito presente no ataque, aliás, com um ótimo jogo. Por vezes ele e o Plata alternando. Tem até o campinho aqui, a gente pode mostrar. Quando o Flamengo se colocava para atacar, quase sempre tinha o Ayrton um pouco mais aqui por trás, o Varela fazendo a ultrapassagem, às vezes invertendo corredor com o Plata, a Arrascaeta muito próximo e muitos... Varela muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Ofensivamente participou demais e com muita correção. Isso. Não só pelo gol, mas em algumas oportunidades conseguiu chegar na linha de fundo, fazer um passe com boa consciência, né? Também. E outro que teve uma partida muito boa tecnicamente no jogo, especialmente no primeiro tempo, que eu acho que vale destacar, foi o Pedro. Porque como a marcação do Estudiantes tinha muito de encaixe e perseguir longe, ele tirava muito os zagueiros da zona deles defensiva, vindo atrás, voltando, permitindo que os jogadores infiltrassem no espaço. O Pedro fez muito bem esses movimentos no jogo hoje, foi muito bem no jogo, foi muito bem na partida. Eventualmente, quando o jogo se desenhava e a bola era invertida da direita para a esquerda, aí na parte final o Ayrton Lucas fazia a ultrapassagem, mas em geral ficava mais tempo na base da jogada. Foi mais ou menos essa a estrutura do Flamengo, que funciona muito no primeiro tempo. E a partir daí, uma série de chances criadas e não concluídas. O segundo tempo começa com um cenário um pouco parecido. Embora o Estudiantes tenha começado a medir um pouco se valia a pena correr o risco de pressionar tanto, porque ele não estava conseguindo a retomada na frente, não estava dando desconforto ao Flamengo e ainda estava sofrendo muitos ataques, ele começa, em alguns momentos, a pressionar, em outros ele defende um pouco mais baixo. O Flamengo continua criando oportunidades, né? Tem lance com o Plata, tem lance com o Pedro. Em alguns momentos achei até que teve
vamos dizer, um certo capricho além da conta na hora de finalizar as jogadas. O jogo se apresentava muito para o Flamengo, né? Até que o Eduardo Domingues tenta mudar um pouco a cara do jogo e tenta fazer que o time ganhasse território no campo, né? Que fizesse o jogo ir para mais longe da área dele para tentar começar a propor algo diferente ao Flamengo. E aí tenta com bola longa, com uma disputa mais física, o Flamengo deixa de ganhar tanto em segundas bolas, o Flamengo tem menos acerto técnico, o Flamengo parece ter um pouco menos de perna no jogo para controlar como antes, e o jogo muda um pouquinho de cara. Não parecia estar em risco, mas depois da expulsão, de fato, o Estudiantes vai tentar o gol, aproveitando o momento que ele tinha no jogo. Até se a gente for perceber, Alex Mansur, amigos do Troca, o Rossi não tinha feito nenhuma defesa difícil no jogo, né? Não. Ele tinha tomado um chute a gol, no centro do gol, que ele se agacha e faz uma defesa muito tranquila. Se o Mansur tivesse no gol, teria pego aquela bola, não, né, Mansur? Não tenho essa certeza, mas... mas pegaria. Eu tenho confiança que sim. No mais, nenhum perigo, né, pro gol defendido pelo Rossi. Agora, só uma coisa que eu acho que eu tenho percebido que alguns amigos têm reclamado, né, especialmente os rubro-negros, sobre as substituições do Felipe hoje. Porque no entendimento de alguns torcedores, as substituições fizeram com que o Estudiantes viesse para cima do Flamengo. E aí te pergunto, Alex, por que o segundo tempo do Flamengo não foi mantido no mesmo nível do primeiro? Futebol a gente sabe que às vezes as coisas mudam dentro de campo, mas pelas mudanças, embora o Felipe tenha até demorado um pouco para mexer, né? Ele na primeira substituição só tira o Saul. Porque ele acusa algo, né? Ele acusa algo, até cair no chão e tal. E depois ele faz as substituições, colocando o Bruno Henrique, né, no lugar do Pedro, tira o Arrascaeta, coloca o Luiz Araújo. São as substituições, foi a postura do Flamengo ou o Estudiante que mudou do jeito de jogar? Por que o segundo tempo não conseguiu ser mantido no mesmo nível do primeiro? É muito difícil, eu acho, assim, você... Lógico, como termina o resultado assim, às vezes a nossa interpretação para analisar aquilo que aconteceu, as substituições para mim não era para interferir em nada, nem em termos estratégicos, nem em termos de qualidade de jogador entrando, era até para dar um gás, realmente não poderia ter dado. Só que às vezes os caras que entram de fora, ele também já pega um ambiente, parece que mais saciado ou mais cansado por alguma característica. Ele está mais saciado, ele tá um pouco mais tranquilo. O jogo está dominado porque o Flamengo dominou, não é porque o Estudiantes é tão ruim, né? O Flamengo se impôs. E as substituições da maneira que veio, ele veio num momento do jogo que às vezes realmente vai lá, você desperta todo mundo que está aí desse... Hoje realmente não aconteceu, porque o jogo ele estava super bem administrado nesse sentido. O Estudiantes tentando vir jogar, as substituições por características casavam muito bem porque o Flamengo queria, de poder roubar a bola e sair. Só que o Flamengo ele caiu de produção, né? Então quem já estava no campo e quem entrou acabou num... questão física, será? Não sei se física ou pelo momento emocional, que às vezes você tá ali um pouco mais seguro, você se precaveu de alguma coisa e você desliga, acho que alguma parte da sua parte de energia, de buscar o jogo, você fica mais confortável. E porque o seu adversário às vezes não te oferece tanto, porque ele está dominado. Eu acho que é muito mais por isso, os jogadores, a atitude deles e o ambiente que estava ali acabou, eu acho que propiciando mais essa questão do que falar assim, foi um erro do Felipe, aquilo que ele pôs. Eu não vejo isso porque dos jogadores têm uma alta qualidade, estão todos vivendo um ótimo momento e poderia ter acontecido puxados com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, o Alan, que entrou ali no meio de campo também com saúde, então não tem essa explicação somente por quem entrou, como se fosse a culpa do Felipe. É porque o que chama a atenção, né, especialmente do torcedor, que ou foi arquibancada ou estava assistindo o jogo pela televisão, Mansur, é da mudança tão drástica de um tempo para o outro, né, em termos de desempenho. Um primeiro tempo avassalador e um segundo mas, assim, uma rotação muito mais baixa. Eu acharia uma mudança drástica se o Flamengo voltasse para o segundo tempo para ser dominado pelo Estudiantes. Isso não aconteceu. Não. O Flamengo seguiu criando chances. Se você pegar o primeiro tempo... mais, acho que foi um bom termo. Não pega você na teve bola, o primeiro tempo de um domínio avassalador, com uma criação de chances em volume industrial, e um segundo tempo em que o Flamengo teve chances para ampliar, continuou com a sensação de que ou ele faria um gol ou o jogo terminaria 2-0, e aí o jogo termina 2-1 após a expulsão. Eu não acho que seja uma mudança gritante de jogo. É que o jogo, seja pelo seu cansaço, seja por você também
começar a ter alguns, como o jogo não termina nesses 90 minutos, você ter algum cuidado a mais com o seu placar. Acho que o Flamengo teve muito erro técnico quando tinha espaço para o contra-ataque e ele se desenhou muitas vezes. Porque o Estudiantes volta para o segundo tempo com uma mudança de sistema também, né? No intervalo tem a entrada do Benedetti no lugar do Piovio. E aí o Estudiantes passa a ter uma linha de 5. Não significa que ele defendeu melhor a área. O que ele queria era tentar ter um pouquinho de saída com os dois homens pelo lado, sem se desguarnecer tanto atrás, para tentar, eventualmente, ter alguma estocada. Isso não mudou o fato de o Flamengo encontrar espaços. E conforme o tempo foi passando, o Estudiantes vai se expondo um pouco mais ao contra-ataque, que era um espaço que o Flamengo não tinha no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo criava o espaço através de atrair o adversário e jogar as costas. E isso gerou chances que o Flamengo não aproveitou por erro técnico, por precipitação em alguns passes. E tirou o pé do acelerador até na questão de pressionar a bola. Também. Porque está mais confortável, às vezes o que acontece no campo é isso. Aí você fica mais permissivo. E também você perde o seu grande... Quando, para mim, por uma questão física, sai o Saul, entra o Alan, o Flamengo perde talvez o seu grande controlador de jogo no meio, né, na ausência do Jorginho. E é importante para o Flamengo que ele esteja na Argentina, pelas circunstâncias em que o jogo vai se dar. Eu acho que é fundamental ter um jogador com essa experiência e com essa capacidade de baixar o ritmo do jogo quando necessário, desde que, evidentemente, o Flamengo não seja surpreendido por um gol muito cedo, tentar expor os Estudiantes à necessidade de buscar o placar e sair de uma zona de conforto dele. Mas quando a saída também do Saul e a entrada do Alan, que é um jogador que se esforça, ele vinha de uma interrupção de temporada europeia, ele não jogou o Mundial de Clubes pelo Atlético, se eu não estou errado, ele não chegou a entrar. Aí ele estava no momento que fisicamente ele precisava sair. A mudança Pedro e Arrascaeta por Luiz Araújo e BH... Para mostrar no campinho como é que ficou, né, vamos botar assim... Já estava na queda de produção do Flamengo. Aqui a primeira saída, que foi o Saul para a entrada do Alan. O Alan faz mais o primeiro, o De La Cruz um pouquinho mais à frente. Quando entra o Luiz Araújo, sai Pedro, Arrascaeta. Entra Luiz Araújo, Bruno Henrique. A ideia era, aparentemente, o Bruno Henrique fazer a função do centroavante, o Plata ser o outro homem por dentro, com o Luiz Araújo partindo do lado direito. O que ele tenta? O Luiz Araújo renova fôlego para o trabalho pelo lado, o Samuel Lino pelo outro, e ele vai ter dois jogadores de muito ataque a espaço no momento em que, em tese, se queria tentar diminuir a vantagem, o Estudiantes podia ceder um pouco mais de espaço. Então ele reage ao que era o jogo para mim. Isso eram 26 minutos do segundo tempo. Então, para essa reta final, eu acho que fazia sentido, diante do desgaste físico de Pedro e Arrascaeta, do tipo de bola que chegava ao ataque naquele momento, que pedia ataque um pouco mais às costas. Eu acho que fazia sentido a substituição do Felipe. E a última mudança, você tem a expulsão do Plata, né? E aí muda a característica realmente. Né? Ele coloca o Danilo para ser um terceiro aqui. Ele tira tira o Samuel Lino, perfeito, e monta o Flamengo numa linha de 5 atrás, com Alan, De La Cruz, Luiz Araújo e o Bruno Henrique à frente. O único eventual risco que ele poderia correr seria esvaziar um pouquinho a frente da área. Por que ele coloca o Danilo também? Porque tinha mais um homem alto para disputar a bola na área, com as mexidas dos Estudiantes. Ele sabia que ia vir muito cruzamento, porque o Estudiantes não é exatamente criativo no jogo por baixo. Ele coloca mais um defensor experiente para essa disputa das bolas pelo alto. Ele pode ter esvaziado um pouquinho essa zona aqui da frente da área, de onde vem o cruzamento. Mas você está com 10, se o futebol naturalmente já é um cobertor curto, você está exposto a determinados tipos de risco. Não significa que o ala do lado em que sai o cruzamento não possa sair, que o jogador possa fechar o espaço. Aconteceu a disputa de bola, ela acaba sobrando para o jogador do Estudiantes e sai o gol. E não é normalizar uma queda de produção como, pode acontecer. Lógico, o Flamengo ele piorou. E isso deu um pouco mais de margem, né? Eu marquei pior, essa questão de montar a linha de 5 com os 3 na frente, se poderia ter os 4, isso de toda maneira mudou o jogo. E aí depois chegou nesse momento, mesmo que depois que ele faz a mudança do Bruno Henrique com o Luiz Araújo, antes até da expulsão,
beleza, eu estou esperando aquele jogo que o Estudiantes estava até fornecendo para o Flamengo, só que o Flamengo roubou menos bola e as decisões, quando ele roubou bola, ele também tomou más decisões, né? Por quê? Porque ele já estava no momento do jogo que ele tinha tirado um pouco o pé. Então já estava tomando más decisões, vamos dizer, né? E aí permitiu realmente esse risco de uma bola aérea. Bola aérea, cara, contra gringo, eles vão, eles brigam, eles estão em todas e é o risco que, infelizmente, você acabou correndo. E disso, o Flamengo não pode se eximir de culpa, né? Porque foi ele que fez o jogo ser muito bom e muito superior e foi ele que permitiu o Estudiantes chegar nesse final de jogo com um pouco mais de possibilidade até de fazer um jogo como... A gente falava, rapaz, jogo perigoso, imagina, né? Toma um gol desse jeito que tá, né? Era o comentário antes mesmo de sair o gol. Olha, sobre as questões da arbitragem, né? Porque houve alguns lances pra gente conversar aqui. O PC não tá aqui hoje, tá vendo o programa, assistiu ao jogo e mandou as mensagens aqui sobre todos os lances. Vamos lá. Primeiro, no primeiro tempo, houve um trançapé do Samuel Lino. No finalzinho do primeiro tempo. Exato. Para mim a falta foi clara. O detalhe é que ficou a dúvida se foi dentro ou fora. E o PC manda aqui que acha que foi fora o contato da... Por isso não tem intervenção do VAR. Não teve intervenção do VAR. Se tivesse sido dentro da área, o VAR teria entrado para a marcação do pênalti a favor do Flamengo. E de resto, ele está concordando comigo, com o que eu disse aqui no começo do programa. Que beleza, o lance do Plata, ele manda aqui, ó. Levou a mão o Plata. Não, tá aqui. Concordo com a bancada. A ação do Plata foi normal, na bola. O ângulo não ajudou. E aí ele fala ainda que o jogador do Estudiantes leva a mão à bola antes de atingir o Plata. Braço muito aberto. Dentro da área? Dentro da área. Pênalti. Ele estava sendo acossado pelo Luiz Araújo, mas era uma disputa por espaço. O Luiz Araújo puxa a camisa dele, mas depois do toque da mão. Então, na opinião do PC, foi falta, foi pênalti para o Flamengo. No lance bem anterior ali à expulsão do Plata. Eu fiquei com uma dúvida, e aí, como não temos a imagem agora, é se a ação do jogador do Estudiantes no Plata também foi dentro da área. Não, foi fora. Essa foi fora? Foi fora. Porque senão ela também seria revisável para pênalti. Ali o Luiz Araújo até estica o pé, o braço dá um soco antes aqui e atrapalha o jogador do Flamengo. Então, erro grave da arbitragem ao não marcar o pênalti a favor do Flamengo e ao expulsar o Plata. O pior até, pior do que talvez a expulsão de hoje, seja perder o Plata para o jogo da volta, né? Porque o Plata... eu acho esse jogador tipo de jogo muito interessante, muito inteligente para esse tipo de jogo, ajuda demais, tanto na parte da recomposição, quanto no ataque lá na frente, para receber a bola em profundidade. Ele tem boa velocidade, pressiona muito bem os zagueiros adversários e acho que vai fazer falta no jogo da Argentina. Né? Eu estava me preparando durante o jogo para um debate que eu acho que vai acontecer, que era se seria Pedro ou Bruno Henrique. Pelo tipo de jogo. Sim. Agora, eu acho que a presença do Bruno Henrique no jogo é quase uma certeza, né? A gente não sabe Araújo, né? Se com o Pedro ou com o Luiz Araújo, exatamente. Essa vai ser a grande dúvida. Alex, você vê, assim, muito risco do Flamengo não conseguir passar pelos Estudiantes no jogo na Argentina? Porque, assim, foi flagrante hoje a diferença técnica entre os times, né? O Flamengo jogando aqui ou na Argentina, para mim, pelo menos, é bastante favorito. Mas como é futebol, né, tudo pode acontecer. E a diferença acabou ficando... Muito risco tem, isso é fato. Você vai decidir fora de casa, né? Se fosse o Flamengo decidir dentro de casa, acho que seria muito mais tranquilo nesse sentido. Mas o risco tem, até porque você pega uma decisão dessa do árbitro, igual eu falo de novo, às vezes não é má intenção, nem nada, é erro. Tem alguma coisa que pode acontecer ali no começo de jogo e tudo muda, pode ter algum expulso seu, então por isso que quando você tem a oportunidade de matar realmente no jogo e decidir realmente num jogo como foi hoje, você leva menos, quanto menos risco você puder levar para um jogo desse fora de casa, tranquilo. Tem um risco, mas eu acho que é um risco pequeno, é difícil falar. O risco ele aumenta, mas ainda a superioridade do Flamengo, acho que até o Flamengo, esse Flamengo é muito cascudo, né? Uhum. É muito jogador muito bom, já muito experiente, um treinador que viveu muitos momentos, então sabe preparar bem para esses momentos decisivos aí. Alex, você que jogou, me explica uma coisa, que às vezes eu estou assistindo, né, e tenho alguma dificuldade para entender. Assistindo aos jogos aqui essa semana, não vou nem falar mais para trás não, jogos que aconteceram nessa semana,
E a gente assistindo jogos normalmente da Champions League, da Premier League, eu tenho a impressão, vocês podem me corrigir se acharem que eu estou falando alguma bobagem, acho que acontece menos. A questão dessa mudança tão grande, às vezes, de comportamento de um time, de um tempo para outro. Quando a gente assiste, né, na Champions League, por exemplo, um time que é muito superior ao outro, ele amassa praticamente o jogo inteiro. Vão ser curtos os momentos ali em que o adversário, né, vai tentar alguma coisa, mas ele vai amassar os 90 minutos. E aqui na América do Sul, especialmente falando agora sobre os times brasileiros, nesse caso, percebo que essa variação acontece com muito mais frequência. Para citar 3 exemplos, aconteceram nessa semana. O primeiro tempo espetacular do Botafogo contra o Mirassol e um segundo tempo muito ruim. Um primeiro tempo espetacular do Palmeiras contra o River Plate. Um segundo tempo menos bom, né? Bem menos bom, mais sofrido. Primeiro tempo espetacular do